quero dar as boas-vindas a você, meu querido aluno, minha querida aluna do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Muito prazer. Para quem ainda não tive a oportunidade de me apresentar, eu sou o professor Luiz Felipe e respondo pelas disciplinas EAD 100% dos cursos presenciais e dos cursos EAD. Das disciplinas de Filosofia da Educação, tive uma oportunidade muito feliz de trocar algumas ideias com o pessoal que cursa essa disciplina e agora vou ter de novo, olha que felicidade a minha, a oportunidade de conhecer vocês, estar com vocês em Sociologia da Educação. Essa nossa webconferência é relativa às aulas número 1, 2 e 3. Né? Eu espero que você aproveite bastante. Quero avisar para você que faz Sociologia da Educação que os TEAs foram prorrogados até o dia 27 de maio. Então, uma boa notícia aí, Ana Paula já dá um bom dia, já dou uma boa notícia para a Ana Paula e para você que nos acompanha aqui ao vivo, em tempo real, e a você que assiste a essa aula gravada. Então, primeira boa notícia, eu tenho duas. Os TEAs foram prorrogados, né? A Marilis, os fóruns não, porque aí não depende de mim, querida. Os TEAs, sim. Então, vale a pena, você vai começar a ver as webconferências, né? Deus abençoe. Amém, Ana. Amém. Então, os TEAs vão até o dia 27 de maio. Tá? Os fóruns eu não consigo, eu não posso mexer no prazo. Então, vale a pena, bom dia, Mara, você investir. Segunda boa notícia. Para quem não me conhece, eu preparo também, Ivone, bom dia, material para podcast. O que é um podcast? São aulas, né, conteúdos na forma de áudio. Você pode ouvir no seu smartphone, você não precisa entrar na internet, no computador, na sala, no banheiro, tomando banho, almoçando, dormindo. Você pode ouvir o podcast onde você quiser e é mais fácil. É um áudio, é um arquivo mais tranquilo. Então, eu preparei 10 podcasts de Sociologia da Educação de cada aula aí do AVA, do ambiente virtual, desses conteúdos produzidos pela empresa Saga, que presta serviços a Ítalo. O que eu fiz? Eu peguei cada aula, vi todo o material, transformei isso de uma forma que você possa entender na sua linguagem, na forma de áudio. São áudios de 15, 20 minutos. Então, você... eu vou ouvir o podcast do Felipe de Sociologia da Educação da aula 7. O que eu tenho que aprender lá? Tá lá. Né, Ana Paula, não é legal? Né, Flávia? Flávia está dando joinha aqui. Obrigado, então. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Ivanilda e os demais participantes, eu tenho aqui alunas e alunos, eu tenho, nossa, 43 participantes, que legal. Eu tenho alunos e alunas aqui da pedagogia, imagino. Temos alunos aqui do teatro, do curso de teatro, também, né? Pedagogia, caravana de pedagogia, meu abraço carinhoso aí, caravana da pedagogia amanhã, tarde, noite, caravana do pessoal de teatro, uma salva de palmas. Tem o pessoal da filosofia, algum aluno meu da filosofia. Curso de música, Emerson, que legal. Bem-vindo, bem-vindo. Pedagogia, teatro, música, sejam bem-vindos, ok? Ô, Schneider, filosofia, bem-vinda, querida. Flavinha, pedagogia, Luciana, que bom. Todos esses cursos, meu abraço aí carinhoso, muito obrigado em permitir que eu entre na sua casa, né? Assistamos aí às aulas e já quero iniciar de imediato. Quem ainda não assistiu a aula comigo, gente, eu sou muito... Educação física, legal, Wagner. Eu também sou formado em educação física. Né? A grande coordenadora lá de vocês, eu gosto muito do curso. Fui aluno do Cury, viu, Wagner? Então, para quem não fez filosofia, agora faz sociologia. Legal, Maria. Bem-vinda, querida. Eu quero explicar para vocês. Eu sou super desencanado. Não entendeu? Vocês perguntem, eu respondo de boa aqui no chat, tá bom? No bate-papo. Se a conexão ficar ruim, vocês dão esse sinal. Tá? Significa tempo, porque aí eu entro de novo, reconecto, você não vai ficar prejudicado, tá bom? Se você quiser, depois das aulas, da exposição, eu tiro as dúvidas que você tem. Vamos começar, galera? 9h30 da manhã, tirar você da cama num sábado, né? Ninguém merece, então eu tenho que caprichar nessa aula, tem que estar com bom humor. Vamos lá, meus queridos, de boa, né? Bora lá, Mara.
Bom, as 3 aulas de Sociologia da Educação que eu vou falar agora, que você vai ouvir no podcast, pessoal, não substitui você entrar lá, ver o material, ler, fazer os exercícios. Essa web aula 1, 2 e 3 terão as outras, né? A próxima vai ser no sábado que vem, que eu vou falar da aula 4, 5, 6 e 7. No sábado que vem você vai receber o link. Hoje a aula 1, 2 e 3. O que vai acontecer? Você vai ter uma visão geral do assunto, até para se situar e entender melhor as aulas. A aula 1 fala sobre as origens da sociologia e o positivismo científico. O que é isso? Vou explicar. A aula 2, Emily Durkheim e os fatos sociais. Eu vou falar um pouquinho o que é o fato social. E a aula 3, organizações e a questão de gênero, que é uma questão, que pega bastante. Então, o que eu vou fazer agora? Para facilitar a imagem de vocês, eu vou bloquear aqui no vídeo, tá? E aí eu penso que vai ficar mais tranquilo para você. Você consegue me ver? Consegue me ouvir de boa? Tranquilo? Só dá um joinha ou um ok, se você me ouve. Flávio, dá um joinha aqui. Beleza, beleza, beleza. Ok. Então, vamos lá. Aula número 1, as origens da sociologia e o positivismo científico. Eu quero começar, eu vou sempre dar exemplos na área do teatro, da pedagogia, da educação física, vou dar sempre exemplos na área da música, que é o curso que vocês fazem, né? Enfim, do dia a dia, do cotidiano. Tá? Aí, o que eu faço? Exemplos da sua vida eu trago para a aula, para a matéria da aula, para ficar mais fácil. Quando você ouve esses comentários, né, uma notícia na televisão do aumento do índice de criminalidade, e alguém da sua família falar, sabe, Luiz, tem que ter pena de morte, acabar com tudo isso, metralha todo mundo e acaba com esse problema. Ou questão de assaltos. A pessoa fala, sabe, devia ser que nem lá no Oriente Médio, roubou, corta a mão, né, fica sem mão e aí para de roubar. Esse tipo de comentário, né, esse tipo de desabafo, pessoal, são comentários que têm um embasamento. Né? Quando as pessoas comentam, falam, mesmo no dia a dia, nas rodas de conversa, significa que o ser humano é um ser que se preocupa com o meio que ele vive, se preocupa com as relações. Mesmo quando as pessoas tomam uma posição mais drástica, mais radical. Por quê? Porque a sociologia vai nos ensinar que o homem, que eu, você, a Eline, a Flávia, a Gabriela, a Amanda, todos que estão aqui, né? Eu sempre citar os nomes, o Emerson, a Claudete, nós somos seres, a Mara, a Márcia, nós somos seres sociais. O que é sociologia? Sociologia vem do grego socios, que significa conjunto, coletivo. Veja o curso que você escolheu para fazer a faculdade. É um curso de relacionamentos, de você com as pessoas. Uns na área da educação, outros na área do esporte, outros na área da música, outros na área de prestação de serviços. O homem, minha querida, meu querido, é um animal social. E quando nós somos seres... Bom dia, Renata, bem-vinda. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, é claro que surgem os conflitos, as dificuldades. Então, na aula número 1, as origens da sociologia, eu posso dizer para você que a sociologia vai surgir na França com um pensador, né, específico que vai Augusto Comte, tentando mostrar de uma certa maneira como que a sociedade funciona. Aí que surge a sociologia, né? Quando você vê, puxa vida, a gente está tão desenvolvido, século XXI, e as pessoas não colaboram, por exemplo, com o afastamento social. O que está rolando? É uma questão sociológica. Puxa vida, as pessoas estudam, estudam e continuam cometendo infrações graves. É uma questão sociológica. A questão do desemprego, mercado de trabalho, é uma questão sociológica. Então, você percebe, de uma certa maneira, que afeta a sua vida, minha querida, você que me vê, o que afeta a sua vida, de uma certa maneira. Vocês conseguem me ver e me ouvir, pessoal? Está todo mundo quieto?
Pois não, Renata? Ah, sim, você consegue me ouvir? Compartilhar então aqui, ó. Beleza, compartilhei aqui a imagem agora, tá? Se ficar muito lento, aí eu tiro a câmera. Eu gosto que vocês me vejam, porque eu gesticulo muito, tá? Então, a aula número 1 vai dizer que a sociologia vai nascer na França, no século XIX. Augusto Comte é o fundador da sociologia. E qual que era o objetivo de Augusto Comte? Tentar explicar os fatos sociais, os acontecimentos que ocorrem na sociedade, não só na vida da pessoa, mas na sociedade como um todo, diferente do senso comum. E agora que você vai fazer o link, olha, vou te dar um exemplo. Aquela fala daquele seu tio, daquela minha prima, que fala assim, para acabar com a violência, tem que pegar todos os bandidos, pôr no paredão e metralhar todo mundo. Veja, não é uma opinião científica, sociológica. É o senso comum. Será que se a gente metralhar todos os bandidos do mundo, os assassinos, ladrões, estupradores, vai acabar com o problema? Não vai. Por quê? Porque vão surgir outros. Então, não é eliminando a pessoa que você resolve o problema social, minha querida. A sociologia vem para combater o que diz a aula número 1 do AVA, né, do ambiente virtual. A sociologia vem para combater o senso comum e tentar resolver os graves problemas da sociedade de todos os países de uma maneira científica. Foi isso que Augusto Comte quis. Então, a proposta, né, filosófica de Augusto Comte vai mostrar o seguinte, vai mostrar que, primeiro, a sociedade funciona mediante leis. A sociedade vai funcionar mediante uma forma de nós estudar como é o funcionamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui alunos de música, pedagogia, educação física e filosofia, é isso? Eu omiti algum curso? Eu deixei de falar algum curso? Pedagogia, filosofia, educação física e música. Tá? Se tiver algum curso, né? Eu acho que agora voltou a imagem, Fátima. Veja pelo curso de vocês. Em educação física, eu tenho todo um conjunto de leis. Quando eu estudo fisiologia, eu estudo leis. Você que é de música, né, que está aqui na aula e assiste a essa aula, quando eu estudo música, o que são as partituras? São leis. Renata, é de artes visuais. Há toda uma forma de você interpretar uma pintura, não é, Renata? Uma imagem. Não é de qualquer jeito. Ah, eu acho que isso é legal. Não. Tem toda uma leitura da imagem. Na pedagogia, quando eu trabalho em projeto pedagógico, eu não tenho que ter toda uma etapa desse projeto, são leis. Filosofia, quando eu estudo, por exemplo, um determinado filósofo, os seus princípios, vou estudar Aristóteles, são leis. Então, tudo que existe, não sei se eu esqueci algum curso, tudo que existe em termos de sociedade ocorre por meio das leis. A sociologia, vai dizer Augusto Comte, vai me ensinar a usar, a entender essas leis. Lá naquela aula, você vai ver que ele fala em ciências naturais, são ciências da natureza, né, as leis da natureza, e ciências sociais. O que significa isso? Que Augusto Comte percebeu, assim como na natureza existem leis, leis da gravidade, leis da ação e reação, lei da mudança climática, na sociedade existem também leis. Leis positivas, leis que propõem uma melhoria no relacionamento das pessoas. Ele quis tirar das ciências da natureza, né, essas leis. Por exemplo, a lei da ação e reação é uma lei da natureza, né? E trouxe essas leis para a área da sociedade. Por isso que se chama ciências sociais, sociologia. O princípio da ação e reação que funciona na natureza vai funcionar na sociedade. Ou seja, ação e reação na sociologia. Quanto mais violência eu trato de um caso, mais violenta a sociedade se torna. Ele pegou aquela lei da natureza e aplicou na sociedade. E aí a gente pode falar em ciências naturais, que é a biologia, a física, a química, você estudou lá no ensino médio, e agora na sociologia, né,
você vai entender a sociedade mediante as mesmas leis. Ele fez essa tradução. Por isso que fala positivismo, ou positivismo científico. É a sociologia. É a sociologia. Só que nós, né, como você faz um curso de licenciatura, nós vamos estudar a sociedade na perspectiva da educação. As leis que atuam na sociedade no que se refere à educação. Ficou clara a aula número 1 para vocês? Eu fiz um resumo, né, uma síntese. Eu falei muito rápido, Ivanilda, Júlia? Emerson, tudo bem? Mariana, ok? Eu estou com 45 pessoas aqui, eu tenho que explicar para o Wagner, para a Vânia, para o Valdomiro, para a Simone, para a Renata, Priscila, a Natália. Vocês querem fazer alguma pergunta da aula 1? Ou eu posso passar aqui? Está estourando o bate-papo aqui, que legal, que legal. Estou me sentindo, sabe quem, pessoal? O Alok. Onde vai surgir a sociologia, Gabriela? Na França, do século XIX, com Augusto Comte. Lá na aula 1 tem essa dica aqui. Obrigado, Flávia. Simone, a sociologia é a mesma coisa que o positivismo científico? Exatamente, Simone, nota 10, já ganhou um ponto de média. Que bom, Mara, que bom, Gabriela, que vocês estão entendendo também. Vamos para a aula 2, a síntese? Lembrando que depois você vai poder ouvir essa aula, eu fiz o cast da aula 1 com muito carinho, né? E vamos aqui para a aula 2. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal... Ah, legal, Wagner, que bom. É o único aluno, mas é o melhor aluno da educação física, tá bom? Vamos, então... Ah, Claudete também quer ponto, né? Tá bom. Vamos, então, para a aula 2. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem. Aula 2 já vai apresentar, pessoal, de positivismo científico. Ivanilda, por exemplo, qual que é o seu curso, querida? Positivismo científico é a própria sociologia, né? Positivismo significa positivo, né? Que propõe. Científico significa que Augusto Comte pegou as leis que regem a natureza, a lei da ação e da reação, a lei da mudança, a lei do ritmo, tudo que leis que funcionam na natureza, ele trouxe para estudar a sociedade, né? De uma maneira científica, de uma maneira positiva. Então, pedagogia. Você parte do pressuposto que todo ser humano, toda criança tem potencial, só que ela precisa ser estimulada. Se a gente promover, olha lá a lei do positivismo, de ação, de educar essa criança, de dar de comer para essa criança, de cuidar dessa criança, reação. Ela provavelmente vai ser uma pessoa mais bem formada, mais bem equilibrada. Reação. Eu faço a conexão? Por exemplo, na educação física, a lei da ação e reação. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Quanto mais, vamos dizer assim, preguiçoso, né, eu me torno, né, as minhas fibras musculares vão ficar menos esticadas, eu vou ter mais cãibra, ação e reação. Na música, também, a prática é o segredo de tudo. Quanto mais eu pratico, melhor a minha habilidade. Quanto menos eu pratico, mais dificuldades eu vou ter. Ação e reação. Ficou claro para vocês? Beleza. Obrigado, Emerson. Espero que o sim do Emerson seja o sim dos 44. É errado falar que a criança tem lapidado, professor? Lapidar no sentido de não machucar, mas o ser humano vem como estado bruto, olha, natureza, diamante. Né? Já falo agora assim as características do positivismo, Flávia. Lapidar significa educar, é utilizar uma metáfora, está correto. O positivismo vai ter algumas características que eu vou dar agora assim na aula 2. E a Gabriela vai perguntar, é a lei que estuda as leis que regem os fatos da vida? Isso, Gabi, eu só acrescentaria na sua resposta os fatos da vida em sociedade, no coletivo. Tá? Porque se for na individualidade, aí é o campo da filosofia. Tá bom? Quais são as características do positivismo? Né? É o que nós vamos analisar agora na aula número 2, que fala de um outro sociólogo, né, alemão, né? O Augusto Comte era francês, Durkheim é alemão. Eu não vou entrar na biografia dele, porque tem lá na aula, né? Eu acho que é mais importante as ideias para você. E Emily Durkheim vai falar ação e reação. É uma característica sempre.
Durkheim vai falar sobre os fatos sociais, né? A biografia dele é muito interessante, por sinal vale a pena, né? Você ver, não vai cair nada da vida desses nomes, desses pensadores na prova, fique tranquilo. O que importa é a ideia que cada um deles traz. E é muito importante aqui na aula 2 que você entenda a expressão fatos sociais. Eu vou escrever aqui no bate-papo para vocês, pessoal, essa palavra fato, vou colocar no singular. Fato social, pessoal, vem do latim factum. Significa aquilo que aconteceu. É fato. Do latim, factum, aquilo que aconteceu. O que são fatos sociais? Fatos sociais são todos os acontecimentos que o profissional da sociologia, que a sociologia vai identificar na sociedade. São as coisas que acontecem na sociedade. São os acontecimentos que ocorrem na sociedade. A pandemia, agora em esfera mundial, é um fato social. O índice do aumento da violência nas grandes metrópoles é um fato social. O desemprego galopante é um fato social. Vamos falar de coisas boas? Vamos. A capacidade das pessoas superarem os seus desafios é um fato social. A necessidade que você, minha querida, que você, meu querido, tem de se readaptar, de se reinventar nesses momentos de reclusão social é um fato social. Então, o que é um fato social? É tudo aquilo que está relacionado ao mundo da sociedade, é tudo o que se relaciona com a sociedade. Fato é tudo aquilo que envolve um grupo de pessoas. Então, na educação física, na música, na filosofia, em artes visuais, na pedagogia, nós vamos começar a analisar os fatos sociais na área em que você está se formando. Então, o analfabetismo, o desconhecimento dos direitos e deveres do cidadão, a pouca reflexão das pessoas, o analfabetismo digital, mas eu também musical que as pessoas não conhecem o potencial da música ou das artes visuais, são fatos sociais. O preconceito contra a educação física, achando que a educação física não é uma forma de educar, o preconceito é um fato social. A desvalorização dos profissionais da área da educação, do pedagogo, é um fato social. Né? A importância agora que os professores estão tendo de trabalhar em casa, né? E a família reconhecer o papel dos profissionais é um fato social. Eu recebi uma mensagem aqui que a minha conexão está ruim. Vocês conseguem me ouvir e me ver, pessoal? Está ruim, né? Só um minutinho. Retornando à nossa aula de Sociologia da Educação, a Eline disse que consegue me ouvir. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Vocês conseguem me ver? Vocês conseguem me ouvir? Beleza, beleza, beleza. É que está pipocando aqui no bate-papo. Eu quero ver se eu perdi alguma pergunta.
Maria de Fátima está falando das redes sociais, né? Está aprendendo e sofrendo. Todos nós, bem, todos nós. Perfeito. Só verificar se tem alguma pergunta que eu deixei passar. Mas, como eu falava, a questão dos fatos sociais, de uma maneira clara, sem embaçar. Você percebeu que eu não gosto de embaçar muito, né? O professor adora, eu não gosto muito. Fatos sociais são acontecimentos que ocorrem e que envolvem não somente você no plano individual, mas você também no plano coletivo, né? A família, tudo o que acontece no mundo do trabalho, tudo o que ocorre na área da saúde, no mundo político. Por isso que muitas vezes a gente fala que para você entender sociologia, conhecer sociologia, os fatos sociais, é ver jornal, é ler um jornal, é assistir aí a um determinado tipo de documentário. Obrigado, Priscila, pelo carinho. E dessa forma você vai ter condições aí de conhecer quais são os acontecimentos, os fatos sociais. E é claro, né, a nossa é uma disciplina sociologia da educação. Então, esse olhar dentro da sociedade vai focar a educação a partir do curso que você faz. Então, quem faz música, você vai entender os fatos sociais da sociedade à luz do mundo da música, ou das artes visuais, ou das artes, do teatro, da filosofia, talvez no curso de pedagogia, da perspectiva da escola. O importante é que você entenda, antes de entender a educação, você entenda a sociologia da educação. Por quê? A escola, o mercado de trabalho, o esporte, as instituições estão todos inseridos nessa sociedade. Então, o fato social é aquilo que ocorre na sociedade, em especial sociologia da educação, que envolve a experiência da relação educacional. Ficou claro para vocês? Alguma pergunta, galera, da aula 2? Fato social? Fato social, quando você for ler de novo a aula, Felipe falou que são acontecimentos que ocorrem na sociedade e que afetam a vida das pessoas. Na sociologia da educação, fatos que afetam a educação. Vou dar um exemplo super atual para você, você vai pegar de primeira. Essa discussão que ocorre do Enem, né, de ter ou não a prova em função da pandemia. Não sei se alguns estão acompanhando. É um fato social na área da sociologia da educação. Por quê? Se tiver o Enem ou se não tiver o Enem, vai afetar a vida de milhões de pessoas. E que área? Educação. Então, é um exemplo que você... não, isso é uma questão sociológica, social, que envolve a educação. Você percebe? O retorno ou não às aulas, né, presenciais é um fato social dentro do universo da educação. A liberação, né, que o governo Bolsonaro quer e que alguns defendem como interessante. Acabar com a pena é um fato social. Então você vê, o que eu quero que você tenha na cabeça? A ideia de que a sociedade como se fala? Uma panela, né, de pressão fervilhando. Né? A água está fervilhando, os problemas estão fervilhando. Você sai dessa aula, olha para a televisão, você vê a sociedade, né? Obrigado, Renata, borbulhando. Isso é sociedade. Tudo isso, ótimo, Ana. 10 pontos para você de média. Tudo gira em torno da sociologia, porque nós somos seres sociais. Nós somos animais para viver em sociedade. Animais sociais. Augusto Conte vai dizer, o homem é um ser de relações. Tá bom? Podemos ir para a aula número 3, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Podemos ir para a aula 3, pessoal? Belezura? Então, exato, Priscila. Antes da educação, estudar a sociologia da educação. Fatos sociais englobam e agregam para a educação. Certíssimo, está corretíssima. Você vê como é molezinha da sociologia da educação? Molezinha, molezinha. Sem ácido lático. Wagner, que é da educação física, vai entender. Sem ácido lático. Professor, e a visão do governo em relação à sociologia? Há determinados governos no Brasil e no mundo que não gostam muito, não, viu, Ana? Por quê? Quando você estuda a sociedade, você se intera dos problemas sociais, você passa a ser um formador de opinião, um crítico. E se o governo
ideologia A, B ou C não atende às demandas, né, eles vão fazer vista grossa, como a Ana fala aqui, né, no chat, e você vai ser uma pessoa que vai criticar, né, vai fazer oposição, que é próprio em regimes democráticos. Né, Ana? Então, vamos lá. Aula número 3. Molezinha estudar sociologia da educação assim. Eu gostaria, da minha época, de ter feito assim. Aula número 3, pessoal, trata sobre as organizações, né, e a questão do gênero, que é uma questão muito, muito delicada. Amanda, obrigado. E por que essa questão do gênero é uma questão delicada? Porque em sociologia, pessoal, nós vamos ter aí, como fato social, uma questão séria, que é a questão do preconceito. Questão do preconceito. O que é um preconceito na sociologia? Presta atenção nessa palavrinha. Pré, antes. Conceito, ideia. Preconceito é toda a ideia que eu tenho contra uma pessoa. Eu não tenho nunca um preconceito a favor de alguém. Você já percebeu? Pense em vários preconceitos de raça, de gênero, de cor, de opção sexual. É sempre um conjunto de ideias contrárias àquela pessoa. E na sociologia, na filosofia, né, Gabi? O que vai acontecer? O preconceito é sempre para destruir a pessoa. Só que a pessoa é mais importante que as suas escolhas. Então, se eu escolho ser do partido A ou B, não importa. Eu, como pessoa, tenho um valor acima da minha ideologia. Eu, como pessoa, tenho um valor acima das minhas escolhas. Eu tenho certeza, você que faz pedagogia, música, filosofia, artes visuais, teatro, educação física, você que talvez seja de um outro curso e que assiste a essa aula, eu tenho certeza, minha querida, meu querido, que você já deve ter, você foi vítima ou alvo de algum preconceito. Né? Fazendo pedagogia, moleza. Fazer educação física é só ter aula de ginástica, de natação, não precisa estudar. E música, fazer uma música, vai aprender a tocar música? Pagar para isso? Nossa, artes visuais, tem faculdade? E esse está fazendo filosofia. Quantos conceitos você não ouve? E não, né, de pessoas estranhas, da sua família. Né? A Maria está falando da prova, não é muito social. Obrigado, querida, por ser descolado para explicar coisas pesadas, coisas sérias, né? E a Fátima vai dizer que o respeitar é a melhor arma para acabar com o preconceito. Como você faz? Você respeita, paciência, a minha escolha é fazer filosofia, ou pedagogia, ou música, ou artes visuais, ou educação física, ou qualquer outro curso. Né? Eu tenho que responder ao preconceito com inteligência, com o cérebro, não com o fígado. Porque o fígado produz a bilis. Né? Então, eu tenho que agir com inteligência. E essa aula 3 vai falar muito sobre isso. É uma aula que eu gostaria que você visse também, é uma aula muito interessante, que fala da questão do gênero ao longo da história da humanidade. E vai se ater muito à questão do mundo do trabalho, né? E na relação entre homem e mulher. Né? Tem profissão de manicure, por exemplo, né? De cabeleireiro também. Eu penso em todas as áreas. A Ana está falando da política, mas tem na economia. A aula número 3 vai falar do mundo do trabalho, do papel da mulher ao longo da história do mundo do trabalho. Né? Em todas as culturas, não é só aqui no Brasil, não. Antes do Brasil ser descoberto, você vai ter no gênero, né, e no mundo do trabalho, uma evolução da mulher sempre produzindo, sempre trabalhando, e várias culturas, e aí é um fato social, nunca valorizam o papel da mulher ao lado do homem como companheira, mas também como um ser humano merecedor de todo o respeito. Né? Isso é tão comum, isso é tão frequente que a gente até nem percebe o fato social da mulher que cuida da casa, né, dos filhos, das crianças, e isso não ser considerado um trabalho. Né? Fala-se dona de casa. Esse termo, a aula 3 vai explicar de uma forma muito interessante. É pejorativo, né? É a dona da casa. Mas, na verdade, ela faz um trabalho de escrava da casa. E quando o homem não ajuda, o companheiro não ajuda, a pessoa a companheira não ajuda, né?
cai tudo sobre ela, e ainda ela tem que cuidar das crianças e muitas trabalham fora. Então, essa aula que vai falar da questão do gênero, eu gostaria que você entendesse a essência dessa aula, que vai falar sobre a coisificação da mulher. A mulher é tratada como uma coisa, como um objeto. Tem mais fatos aqui que eu quero falar para você, mas aí é motivo da próxima aula, tá bom? Ficou claro para vocês? Então, é interessante, pessoal, essa questão dos fatos sociais, né, e a questão do gênero, porque aí você começa a fazer a conexão. Essas 3 aulas são bem interessantes, porque, na verdade, eu falei sobre a mesma coisa dentro do assunto que vai pegar fogo, hein? Semana que vem o assunto vai pegar fogo. Obrigado, Renata. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta dessas 3 aulas, pessoal? Eu vou, inclusive, disponibilizar essa semana os podcasts, né? Assim como eu falei para o pessoal da filosofia da educação, eu quero disponibilizar aqui, só um minutinho, que aí eu vou pôr para vocês o meu site. Esse daqui. Pessoal, vocês conseguem ver? E, Soninha, eu vou fazer a próxima webconferência semana que vem, no mesmo horário, só que eu vou falar aulas 4, 5, 6 e 7. Né? É muito bom ver e ouvir os vídeos. Concordo, Renata. Ivanilde, a minha intenção é essa, ter mais webs, né? Porque ajuda muito, sim, nos testes, eu entendo. Por isso que eu quis prorrogar os testes para vocês. Tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado, Fátima. Obrigado mesmo, de coração. Então, Claudete, eu tenho aula daqui a pouco, uma outra aula. Então, Claudete, entra lá essa semana, lá no podcast, vai ter as 10 aulas gravadas, né? Eu vou disponibilizar essa aula aqui daqui a pouco também. Tá? Esse site que você mandou, isso, Júlia, lá tem os podcasts de filosofia da educação, tem 10, e vão ter os 10 de sociologia da educação. Obrigado, Aninha, pelo carinho de dizer que está gostando, que está mandando as aulas aí. E eu quero encerrar a minha conversa, se não houver, é claro, dúvidas, né? A prioridade é dúvidas, são as dúvidas, mas eu quero fazer aqui um registro. Com a Aérea ajuda bastante, né, Flávia? Que bom, que bom, que bom, que bom. Eu quero fazer aqui um agradecimento e uma gentileza. Ivanilda, a questão das organizações são as instituições sociais, é que eu vou tratar isso na próxima aula, mas eu não quero deixar você sem uma resposta. Organizações estão relacionadas com os movimentos sociais, que é o tema da 4ª aula. São as instituições sociais, a família, a escola, a igreja, isso eu vou tratar já na semana que vem. Tá imperdível, pessoal, semana que vem. Eu vou até abrir o vídeo aqui, ó, para vocês. Compartilhar o vídeo. Estão me vendo? Está imperdível a aula semana que vem, que eu vou falar sobre o Weber, especificamente, que foi citado na aula 2, mas eu preciso da aula 4 para amarrar isso com vocês. Tá? Então, um abraço carinhoso a todos vocês. Que bom. E aí nós continuamos na semana que vem, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus, gente. Obrigado pelo carinho, viu?